Muito boa tarde mais uma vez. Estamos hoje aqui no 11 Médios com Vítor Bahia, guarda-redes titular dessa equipa do Futebol Clube do Porto que venceu a Liga dos Campeões em 2003-2004 e além de guarda-redes também um dos capitães. Desde já muito obrigado ao Vítor pela disponibilidade para falar connosco e para falar sobretudo convosco que nos assistem e que nos acompanham aqui no 11 Médios. Muito obrigado, Vítor. Começo por lhe perguntar, uma vez que naquela época era já um jogador bastante experiente, não digo que estava já no final de carreira, mas estava já com muitos anos de carreira em cima. O que é que o Porto, aquele Porto, daquelas duas épocas em que venceu 2 títulos europeus, o que é que aquele Futebol Clube do Porto tinha de diferente das outras equipas? Porque para uma equipa como o Futebol Clube do Porto, portuguesa, ganhar 2 títulos europeus em 2 anos, tem de ter qualquer coisa diferente, não é? Sim, é um facto. Antes de mais, é um prazer para mim estar aqui contigo e poder relembrar grandes momentos escritos a letras de ouro da história do grande Futebol Clube do Porto. E aquela é dos grandes momentos, é um dos grandes momentos desta história lindíssima de um clube que, de certa forma, marcou e de que maneira, a todos os níveis, a parte internacional e daquilo que são as conquistas dos clubes portugueses. E esse momento foi um momento importantíssimo. Nós só demos realmente importância a essa conquista passado algum tempo, porque ganhar a Liga dos Campeões, ou melhor, a Champions, no modelo atual, penso que fomos a única equipa que não pertence às grandes ligas europeias, e isso é mais um motivo de grande orgulho e de grande satisfação, e é um privilégio para todos nós que ajudamos a esta conquista, ter participado em toda esta história, em todo este momento épico. Mas o que é que o Vítor considera que levou a essa conquista? Como é que foi possível? De facto, foi a única equipa fora das principais ligas, com um orçamento diferente dos principais favoritos à Liga dos Campeões. O que é que possibilitou esse triunfo tão grande? Acima de tudo, conseguir, em determinado momento, juntar uma estrutura muito forte, com um presidente carismático, com uma estrutura também de grande competência. Um jovem treinador que queria ser o melhor do mundo e conseguiu ser rapidamente o melhor treinador do mundo e um dos melhores de sempre do mundo também. Um leque de jogadores jovens, alguns jovens jogadores que tinham acabado de chegar ao Futebol Clube do Porto, uma equipa renovada, e depois com uma espinha dorsal de jogadores já com alguma maturidade, onde me incluía eu, o Jorge Costa, o próprio Costinha, jogadores de grande nível, já com alguma experiência, o Pedro Emanuel, ou seja, os verdadeiros capitães desta equipa e desta conquista, e foi isso também. Foi conseguirmos juntar aqui os jogadores de grande nível, um Deco que tinha naturalmente as aspirações a ir para outros campeonatos e naquele momento já era um dos melhores do mundo e depois veio a confirmá-lo depois mais tarde. Jovens jogadores como o Paulo Ferreira, que tinham acabado de chegar de clubes do meio da tabela do futebol português, e que conseguiu ir depois para a Inglaterra. O Ricardo Carvalho, que era um jovem naquele momento e com um potencial tremendo, depois também acabou por conseguir dar à sua carreira uma dimensão incrível. Há aqui um número de jogadores que posso enumerar. O próprio Maniche, que tinha vindo da equipa B do Benfica, quase que ostracizado pelo próprio clube, e acaba por chegar aqui com uma motivação extra, e que nos ajudou e muito a conquistar todos estes títulos europeus que na época de 2002 a 2004, 2003, 2004, 2005, ainda com a Intercontinental. Portanto, há aqui um Derlei, que era realmente um jogador de equipa fenomenal, que tanto estava a marcar golos com a categoria que todos conhecemos, como estava a ajudar-nos na defesa e a retirar bolas da linha de golo no seu processo defensivo, ou seja, um jogador box-to-box. Ou seja, aqui um número de jogadores importantíssimo. Não tínhamos muitos jogadores estrangeiros, mas os que tínhamos também tinham grande qualidade. O Feijão, que é o António, agora
Carlos, agora falta-me o segundo nome, que nos ajudou, que marcou o primeiro gol. O Carlos Alberto. Carlos Alberto, desculpa, que vai me matar quando vir isto. O Carlos Alberto, que veio dar uma ajuda muito grande pela sua juventude e acima de tudo pela sua irreverência. O próprio Benny McCarthy, que era um jogador importantíssimo e também com grande qualidade e experiência. Ou seja, houve aqui uma junção incrível, em determinado momento, de jogadores ambiciosos, jogadores que queriam ser os melhores, e que vieram a consegui-lo com um treinador com uma ambição tremenda, que nos quase que obrigava a ter uma ambição extra em conseguir êxitos incríveis, que nos obrigava realmente a acreditar nas nossas capacidades e naquilo que poderia ser uma história muito, muito bonita, e fez-nos acreditar e incutiu-nos realmente esse espírito com uma linguagem simples, uma forma também de trabalhar muito própria e revolucionária. Para aquela altura nós trabalhávamos, nunca ultrapassava 1 hora de treino, mas era de uma intensidade incrível. Nós saíamos pior do que de um jogo por cada treino que fazíamos. Não precisávamos treinar 2 vezes por dia, não precisávamos de levar coças, porque era um treino integrado, sempre com bola. Foi quando houve aquela mudança do paradigma do treino, com a periodização tática, em que a parte física estava incorporada na parte técnica, em que tínhamos sempre a parte física sempre com bola, ou seja, para os jogadores isto era maravilhoso, ou seja, não ter que ir para campos de golfe, não ter que ir para parques da cidade, não ter que andar a correr quilómetros, ou seja, corríamos os quilómetros com a bola, fazer aquilo que gostávamos. Isso foi muito importante. E depois a motivação, as vitórias, ou seja, começar a ganhar, e quando se começa a ganhar e quando se toma o gosto pela vitória, por isso é que eu não compreendo agora quando se queixam que há jogos quarta, domingo, quarta, isso é o normal para todos os atletas de alta competição, e quando se gosta e quando se está bem preparado, isso nunca poderá ser uma desculpa. O Vítor tocou aí num ponto que foi o do treino, da revolução, da periodização tática, e o nosso público também é dessas questões que gosta mais e que tem mais curiosidade, porque nós no 11 Médios Sim. abordamos muito a parte técnico-tática e mesmo o treino, e aproveito para lhe perguntar, o Vítor já tinha de facto muita experiência nessa altura da sua carreira, antes nunca tinha treinado da forma como o José Mourinho treinava, ou já tinha havido experiências desse? Eu tive sempre bons treinadores, mesmo os treinadores que eu tive antes de José Mourinho, neste momento já trabalho de uma forma completamente diferente. Tive a oportunidade de trabalhar com o engenheiro Fernando Santos, que adorei ter trabalhado com ele, e está completamente diferente, ou seja, a forma como trabalha já não tem nada a ver com aquilo que nós apanhamos enquanto jogadores, ou seja, houve aqui uma evolução muito grande no treino, acima de tudo no treino, e na forma de preparação das equipas, e na forma como a observação é feita não só aos adversários, mas também aquilo que nós temos que fazer para conseguir contrariar aquilo que poderá ser a mais-valia do próprio adversário, ou seja, era tudo preparado de outra forma. Nós apanhamos essa fase com o José Mourinho, com os relatórios muito detalhados, todos os jogos, antes portanto, quando entrávamos em estágio recebíamos um DVD, era uma novidade para nós. Eu, como guarda-redes, tinha o processo ofensivo e defensivo da equipa com o qual o nosso processo defensivo e o processo ofensivo da própria equipa, em termos daquilo que eram as suas jogadas ofensivas e depois as bolas paradas, ou seja, nada era deixado ao acaso. Isso também era uma novidade para nós, estamos a falar em 2003, 2004, ou seja, nós sabíamos tudo. Nós só não sabíamos com quem é que os jogadores dormiam. Agora, todos os detalhes nós sabíamos, como é que jogavam, como é que eles reagiam em determinados momentos do jogo, como é que nós tínhamos, o que é que nós tínhamos que fazer, se o jogo nos desse outro tipo de informação que nós já tínhamos treinado e que já sabíamos o que é que poderia acontecer. Imaginem, vou dar um exemplo, nós tínhamos, por exemplo, jogos em que fazíamos a preparação desse jogo, em que o José Mourinho dizia, olha, imagina, vou dar um exemplo, vamos jogar contra o Benfica, Benfica de Camacho, se por acaso nós sofrermos um golo, nós vamos fazer isto logo de imediato. Se o Benfica, ou seja, se nós marcarmos um golo, o Camacho vai fazer isto, e vocês o que é que têm que fazer? E nós fazemos assim, agora vai entrar, o que é que o Camacho faz quando
sofre um golo, ou quando sofre um golo do adversário, ok, muda o sistema e põe mais um avançado. Quem é o avançado? Só Cota. Ok, nós já sabíamos. Ou seja, nada era deixado ao acaso. Se ficarmos com menos um jogador, estamos a jogar no estado da luz, com muita pressão, vamos ficar com 10 jogadores. Como é que nós fazemos? Qual é a forma como nós temos de nos reorganizarmos? Nós tínhamos tudo isto preparado, ou seja, nada era deixado ao acaso. Ou seja, tudo era feito de uma forma muito meticulosa, muito profissional, ou seja, o Mourinho também tinha aqui algo ou seja, conseguia antecipar, ou seja, ele já havia, ou seja, o que é que me pode trazer este jogo? É um jogo complicado, ok, é um jogo em casa, jogamos em casa, estamos com o nosso público, ok, pode acontecer isto, mas quando jogávamos fora, ou seja, tínhamos outras nuances e era isso que nós trabalhávamos e era isso que nos dava confiança e nós sentíamos realmente isso. Depois, por ironia do destino, grande maioria, se não 100% das situações acabavam por acontecer. E nós tínhamos a capacidade, nós, dentro do campo, como capitães, já sabíamos. Ou seja, o Jorge Costa já sabia, acontecia aquilo, ele já sabia as instruções que dava, ou só olhava para o Mister dava autorização, e ele, ok, começava logo a comunicar o que é que nós tínhamos que fazer para mudar, ou, se calhar, ou para mudar se estivéssemos em desvantagem, para melhorar, ou para manter, e para saber que, até quando nós tínhamos e sabíamos que íamos sofrer, quando íamos sofrer no próprio jogo, quando tínhamos de descansar no próprio jogo, nós sabíamos o que é que tínhamos que fazer. Ou seja, porque o jogo, nós éramos uma máquina, mas só que a máquina não conseguia durar 90 minutos sempre ao mesmo nível e ao mesmo ritmo. Nós sabíamos que havia momentos do jogo em que a outra equipa ia estar melhor que nós. E aí nós sabíamos, aí vamos ter que sofrer, aqui vamos ter que ser dragões, vamos ter que ser guerreiros, vamos ter que dar aqui a vida por isto. E depois vem a parte realmente do querer, da determinação, da garra, que era algo muito característico, ou sempre foi algo muito característico no Futebol Clube do Porto. Falou do treino e para encerrar aqui este capítulo do treino também pergunto-lhe, já percebi e já tinha percebido também que o treino geral era diferente com o Mourinho e o treino de guarda-redes também era diferente nessa altura relativamente àquilo que tinha tido antes, ou não? Por incrível que pareça, modificou também aí, ou seja, foi muito importante para o Silvino, que era o meu treinador, ter começado a trabalhar com o José Mourinho. Foi extremamente importante com o José Mourinho e com o Faria, o preparador físico, que era muito jovem naquela altura, penso que devia ter para aí 26 a 27 anos, era mais jovem que nós, ou seja, mas com uma competência, o Rui Faria, que é mas com uma competência tremenda, portanto é alguém que eu vejo com grande capacidade para poder fazer também aí uma carreira como treinador principal muito interessante, e era um jovem que tinha realmente uma escola muito boa, FADEUP, a antiga FECDEF, a atual FADEUP, e que foi também, que é praticamente daí que vêm realmente os grandes nomes da área do treino e da preparação física, ou seja, o Mourinho ou seja, foi à procura de jovens com ambição e jovens também com grande competência e conseguiu através do Rui Faria e depois no próprio, voltando ao treino, ou seja, quando o Silvino, portanto, o Silvino tem a escola, ou seja, começa com a escola que foi a escola que eu vivi, que foi a escola do Oeste, que foi a escola do José de Linarzic, que é uma escola muito física, de muitos saltos, de muitas cambalhotas, que requeria na altura grande disponibilidade física. Aliás, os meus joelhinhos pagaram a fatura exatamente por causa disso, ou seja, tive alguns problemas no tendão rotuliano, exatamente, que é o denominado jumping knee, ou seja, a lesão de saltador, portanto que saltava muitos saltos e muitas cambalhotas, e acabei por ter realmente aqui alguns problemas que depois vim a conseguir resolver, mas custou-me pelo menos 2 épocas quase de paragem. E com o José Mourinho e com o Silvino mudou tudo o treino. Ou seja, começou a ser mais um treino próprio ativo de muitas deslocações, ou seja, começamos a aprender a deslocar e usar as pernas, porque antes não o fazíamos, só queríamos voar, só queríamos saltar, e não tínhamos a percepção de realmente de começar a fazer as coisas de uma forma mais simples e se calhar simplificando as coisas mais com os apoios laterais, apoios frontais, conseguir fazer tudo muito mais rápido
com menor esforço e com mais qualidade. Portanto, e aí também começa a mudança do paradigma do treino de guarda-redes, e foi a partir daí que o Silvino também se tornou numa referência internacional do treino de guarda-redes. Menos vistosos, mas mais eficazes, foi por Sem aí. dúvida, sem dúvida. É um pouco isso. Nossa escola era um pouco a escola ou seja, de voar, de fazer coisas realmente extraordinárias, porque só nós é que conseguimos fazer, porque tínhamos grande capacidade explosiva, de explosão, grande elasticidade. Agora, colocávamos, era mal, ou seja, o melhor, ou seja, e se tivesse, imagina que eu tivesse nascido, portanto, ia ter já começado já com estas novas regras, não tenho dúvida alguma que atingiria um nível ainda muito, mas muito superior àquele que atingi, não tenho dúvida nenhuma disso, porque infelizmente durante o meu crescimento as regras foram mudando, ou seja, eu comecei a jogar, a poder agarrar a bola com os jogadores a passarem na bola e a poder jogar e agarrar a bola. Depois, com 24, 25 anos, uma mudança radical em que já não podia agarrar. Imaginem, já guarda-redes feito, ter que mudar completamente a forma de defender e arranjar mecanismos que me permitiam, ou seja, ter capacidade de decisão em momentos muito, muito difíceis que nós não fomos educados dessa forma. Nossa educação desportiva não era essa. Ou seja, nós não sabíamos fazer isso. Temos que aprender. Como é que se aprendeu? Muito treino, muita dedicação, muito treino, muitas horas extras, muito treino fora daquilo que era o horário normal da equipa, porque eu assim eu pretendia, porque queria crescer também a esse nível, mas não tenho dúvida nenhuma que se começa agora, como estes miúdos têm as condições de jogar com o pé esquerdo, pé direito com grande facilidade e serem mais equilibrados, conseguirem dominar todas estas questões, não tenho dúvida nenhuma que seria totalmente diferente, não tenho dúvida nenhuma. Essa afirmação é interessante porque eu, com o Maniche, falei um bocadinho disso, porque eu sou da opinião que tendencialmente o jogador de hoje é melhor do que, não quero dizer naturalmente que não haja exceções e que não haja jogadores naquela fase que fossem fantásticos jogadores, mas tendencialmente, acredito eu, os jogadores hoje são melhores do que os de 2000, que eram melhores do que os de 1980 e por aí afora, porque têm melhores condições e porque há Sim, uma é formação, evolução, mas é evolução, há a uma evolução do próprio formação treino. de maior nível. Sim, Apesar disso, e não lhe vou dizer isto de todo para dar graxa ou algo do género, eu já tinha visto naturalmente o Vítor jogar e já tinha visto esta Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto, porque já gostava muito de futebol, mas era um miúdo, tinha 12 anos, salvo erro, nessa altura, e naturalmente agora com um curso de treinador e com muito mais anos em cima de mim, vejo o jogo de outra maneira. E estou à vontade para dizer que, vendo estes jogos que agora estou a gravar para o Canal 11, fiquei, sabendo já que era um bom guarda-redes, fiquei muito surpreendido, ou agradavelmente surpreendido com o Vítor. E a pergunta que lhe faço nesse sentido é se acha, eu tenho a minha opinião, mas vou-lhe pedir a sua, sendo que o Vítor naturalmente é um bocadinho suspeito, se acha que é justo dizer que naquela altura estava um bocadinho à frente do seu tempo. Sim, sim. É uma realidade. Eu tenho essa percepção, porque eu vejo que os guarda-redes continuam a ter uma das grandes pechas, uma das grandes dificuldades que os guarda-redes continuam a ter é controlar a profundidade, controlar o espaço que existe entre a sua defesa e até chegar à baliza, dependendo da forma e do modelo que a sua equipa joga. Felizmente, as minhas equipas jogaram sempre no modelo mais alto em termos daquilo que era o seu posicionamento em campo, mesmo a própria defesa, sempre uma defesa muito subida. Mas mesmo que não fosse, eu obrigava a que assim jogassem, porque eu controlava aquilo tudo, tinha uma percepção espaço-temporal que nasceu comigo, é intrínseco, ou seja, pode-se trabalhar alguns aspectos, mas depois é a qualidade de cada um, é a capacidade que cada um tem para analisar o momento em frações de segundo, é como sair da baliza. Ou seja, eu sentia-me à vontade em controlar esse espaço e por isso é que as pessoas diziam que eu arriscava muito, que jogava muito fora da baliza, que criava, ou seja, que conseguia
antecipar-me, portanto, aos jogadores adversários e criar e não deixar que eles se isolassem muitas vezes durante um jogo. Há um lance que tu vais transmitir, de certeza que é da final, que aí eu saio no limite, mas era a minha única hipótese. Eu já estava muito fora e naquele momento em que a bola é passada para o Juli, em profundidade em que ele se isola, eu chego mesmo no limite, e chego no limite porque a bola foi bem colocada, ou seja, eu estou a controlar a profundidade, mas também nós temos que ver que do outro lado também tem jogadores de grande qualidade. Portanto, e mesmo assim eu consegui chegar a tempo e consegui anular esse lance, e esse lance, que queremos que não, é um dos lances mais decisivos dessa partida, porque eu consigo anular uma situação que seria de 1-1, não sei se ele iria marcar ou não, mas dada a sua qualidade teria maior probabilidade de poder marcar, e era 1-0 para o Mónaco, e não só eu consigo anular esse lance, como o Juli se lesiona nesse preciso momento, o melhor jogador do Mónaco. Portanto, isso aqui, ou seja, é a partir daqui também que nós nos sentimos mais confortáveis, porque o Mónaco jogar com o Juli é diferente de jogar com um jogador mais fixo, não sei se na altura seria o Morientes ou outro jogador que depois acabou por entrar para o seu lugar. Mas era um pouco isto. E a minha luta também com os treinadores. Eu tive um treinador, um grande treinador, Tomislav Ivic, em que o primado defensivo era aquele a que ele dava mais valor. E houve um jogo que eu joguei com cinco defesas centrais. Ou seja, quatro defesas centrais. Só o João Pinto é que era de raiz defesa direita. Joguei com o Paulo Pereira, que era central, a defesa esquerda, e depois joguei com dois centrais, agora o Zé Carlos, e não sei agora se seria o Fernando Couto ou outro central, e jogamos, portanto, ainda por cima jogamos com três centrais e depois mais os dois laterais, com 5 defesas, peço desculpa. Nas bolas paradas, eu depois cheguei ao intervalo e tive que falar com o treinador e disse-me isto aqui para mim não dá, são muitos homens aqui, então se o meu forte é sair da baliza, então explique-me lá o que é que eu vou ficar a fazer, vou ficar dentro disse-lhe até mesmo assim, vou ficar dentro da gaiola? Eu dentro da gaiola não funciona, mister, que eu vejo as bolas são minhas e eu saio, agora, como tem muitos jogadores, eu vou chocar, e chocava contra eles, e ficava a meio do caminho, depois era uma confusão do caraças, porque depois a bola eram segundas bolas, e acabavam por me criar a mim, porque era contra a natura, e ele disse, não, isto é a minha forma de eu jogar, tu tens que te adaptar, sabes o que é que eu fiz? Adaptei-me, deixei de sair naquele momento, e comecei a ter mais cuidado, até que houve um momento em que ele tomou consciência, que realmente não necessitava de tanta gente lá atrás, que eu conseguia fazer esse serviço. Tivemos aqui um problema técnico, mas o Vítor estava-me a contar que não gostava de ter muita gente dentro da grande área, e isso foi também algo que eu apontei, porque reparei que em boa parte dos cantos nesta Liga dos Campeões o Futebol Clube do Porto tinha às vezes 6, 7 no máximo jogadores dentro da grande área, o que hoje em dia, eu não tenho aqui a estatística à mão, mas arrisco-me dizer que ninguém, ou 5% apenas das equipas que defendem desta forma os cantos em 2020, tem de facto a ver com a vontade que o Vítor tem em sair dos postos, porque quanto menos gente houver na área, mais espaço tem, é isso? Sim, é uma realidade, e repara, eu na Taça UEFA com o José Mourinho e na Liga dos Campeões, nós tínhamos o mínimo possível de homens dentro da grande área, e surpreendemos muita gente, porque tínhamos de ser 3, 4 homens na zona do meio campo, e conseguimos surpreendê-lo assim, ou seja, reparem, a outra equipa tem 11 jogadores, não é? Se nós temos um guarda-redes, se nós a seguir temos 3 jogadores, tem que deixar 4 e o guarda-redes já são 5, ou seja, sobram 5, um vai marcar o canto, 6, reparem quem é que eles têm para pôr, tem que pôr um no início da área, 7, depois quem é que sobra? Sobram 4 para dentro da grande área, estão lá os nossos 4 jogadores mais fortes, não é? Temos um na zona, e temos um cá fora da grande área. Porquê é que nós precisamos de mais? Não precisamos de mais. Aliás, eu não percebo o porquê de termos neste momento quase 20 jogadores ou 18 jogadores dentro da grande área. Não consigo compreender isto, não consigo compreender o medo dos treinadores atuais em manter também, este... Isso também tem muito a ver com as características do guarda-redes, porque o Vítor era quem fazia mais diferença aí, não é? Sim, também era, mas os guarda-redes, eu acho que é demasiado gente, é muita gente. Se os treinadores um dia acordarem bem dispostos,
e quiserem experimentar num treino, experimentem colocar 2, 3 jogadores da sua equipa ofensivamente e vocês veem a reação da outra equipa logo de seguida. O que é que acontece? É que isto é mesmo isto, é ter confiança, é acreditar. Porque é que vamos ter tanta gente dentro da grande área? Isso a mim faz muita confusão. Depois, a partir daí, que se quer a zona, ou se quer marcação ao homem, isso depois já é para cada um e cada um decide o que é melhor. Olha, eu para mim, e isto vê-se cada vez menos, era marcação homem-homem. E cada um era responsável. Ou seja, tu, se este jogador marcar gol, tu é que és o responsável. Não é o A, nem é o B, nem é o C, és tu. E tu é que tens que responder por isso. Portanto, chamar os jogadores à responsabilidade. E eu, se falhar um cruzamento, quem é o responsável? Sou eu. Tenho que chegar ao balneário e depois dizer, pá, malta, olha, eu é que tive culpa, peço desculpa. Fiz uma má abordagem, não o devia ter feito. Olha, vamos ver se vocês me conseguem ajudar a recuperar este lance. Antes, era isto. É isto que acontecia, não é? E exatamente é liberdade com responsabilidade. Ou seja, os jogadores sabem que aquele jogador é deles. Pá, e aquele jogador não pode marcar gol. Agora estão todos, são 10, 8 jogadores ali numa linha, cada treinador naturalmente utiliza o seu método, e depois se aparece ali no meio de dois um jogador que já vem de trás, com outra capacidade de poder chegar à bola, e se marca gol, ficam dois a olhar um para o outro, e depois quem é que. Depois vamos ver qual é a zona 1, quem é o jogador da zona 1, porque agora isto é por zonas, quem é a zona 1, quem é a zona 2, quem é a zona 3. Vamos ali à procura das zonas e andamos ali, será que foste tu, será que fui eu? Pá, e assim mata-se logo o mal pela raiz, é responsabilidade direta. Este jogador é teu, não pode marcar gol. E isso que acontecia, era 4-4. Pá, o jogador era um deles. Depois havia um jogador muito importante, nem era nos postos, que eu não tinha jogadores nos postos, era um jogador forte na zona, que me controlava aquele momento todo, e depois já saía eu bem de vez em quando. Não, eu percebo o que o Vítor está a dizer, mas as minhas equipas sempre marcaram zona, por um simples É possível, motivo, mas é possível porque... marcar zona. Ou seja, se tiver pouca gente, depois é mais difícil marcar zona. Porque, agora, Pois, exatamente. Não, a única se questão que eu a zona é vejo boa é para difícil... proteger, pois, a zona acaba por proteger toda a gente, proteger toda a gente da responsabilidade. E isso é. O futebol é de responsabilidade direta, ou seja, cada um tem que ter a responsabilidade daquilo que tem que fazer. Tinha aqui uma outra questão para colocar relativamente a isso. E tens aí também o teu companheiro que E tenho aqui a minha companheira, a Zuki, mas são acidentes de ok. percurso que fazem parte deste tipo de entrevistas de casa, não é? E agora tem de ser de casa devido ao E bem, contexto lá sim, temos de ter cuidado. em que Todos temos estamos. de ter cuidado. O Vítor, na passagem pelo Barcelona, foi importante para o guarda-redes que acabou por se tornar. Sim, Aprendeu muito, ali coisas muito. diferentes na Sim, sem Catalunha. dúvida alguma. Sim, sem dúvida alguma. Mesmo em termos de treino, foi também a evolução que tive na minha carreira. Porque, ou seja, o Bobby Robson já conhecia muito bem, e depois com o Van Gaal, e penso que aí é onde o Mourinho realmente vai buscar. O Mourinho é uma pessoa muito indulgente e acabou por beber em várias fontes e depois ter também o seu cunho pessoal, e que depois o levou a este nível e a ultrapassar todos os outros sem dar pisca praticamente, e a ir para um nível realmente incrível. Mas só que a pessoa que ele acaba por beber mais acaba por ser pelo Van Gaal, pela parte organizacional, pela parte do treino, ou seja, é aqui que ele dá realmente o salto qualitativo para o início da sua carreira enquanto treinador. E aí também aprendi muito, mesmo no treino do guarda-redes, o treinador do guarda-redes na altura do Van Gaal era o Franz Hoek, que é uma grande referência mundial do treino de guarda-redes, é quem faz agora os cursos, ou quem está a ajudar nos cursos da UEFA e a dar os conteúdos e ajudar a formatar os conteúdos do treino do guarda-redes, é o Franz Hoek. Portanto, muito bom, já para a altura estava muito evoluída, estava muito na escola, muito na linha daquilo que depois o Silvino veio a fazer já no Futebol Clube do Porto, ou seja, já era muito aquela linha, e que foi aí também que o Mourinho, portanto, lhe deu essa indicação de qual era, portanto, a direção que ele deveria tomar em termos daquilo que era o treino de guarda-redes.
e felizmente depois o Mourinho, depois o próprio Silvino soube entender isso e transformou-se num dos melhores treinadores do mundo de guarda-redes. E é aí que eu aprendo muito com o Franz Huck, onde temos realmente muito trabalho extra, muitas horas que passamos ali a trabalhar. E porquê? Porque nós não tínhamos essa cultura tática, ou seja, Van Gaal, primeiro treino de equipa, estávamos no início de um processo ofensivo e a bola começava no guarda-redes. Eu, vai começar em mim, mas porquê que um processo ofensivo vai começar aqui e eu tenho que colocar a bola no peito das referências, tanto no extremo como no ponta de lança ou no meio campo ou no outro extremo? Isto para mim era um bocado confuso, eu nunca tinha feito isto na minha vida e era a primeira fase de construção. Tive grande dificuldade, mas com grande humildade também. Tive uma conversa com ele e com o Franz Huck no início de época e foi quando começamos a trabalhar. Portanto, porque isso era uma novidade para mim. Portanto, agora toda a gente faz isso, já é algo que os guarda-redes, mesmo nos jovens guarda-redes, mesmo com sub-10, sub-11, já começam a ter essas noções. Portanto, eu com 28 anos, foi a primeira vez que me disseram que eu teria que sair a jogar o meu processo ofensivo da minha equipa, começava em mim, com 28 anos. Por aqui já vem, tanto a evolução do treino. Voltando aqui à Liga dos Campeões, ganha pelo vosso Futebol Clube do Porto. Hoje gravei os 2 jogos da eliminatória com o Manchester United e debati um pouco com o Miguel. Vai estar na transmissão, portanto, depois quando passar no Canal 11 vai também poder vê-lo. O gol sofrido em casa, em que o Paul Scholes bate o livre, o Vítor defende, mas sim, depois há a recarga. À frente. Sim, exatamente. Sim. E debatíamos, não vou também já dizer aquilo que disse na altura também, porque eu quero ouvir o Vítor, se podia ou não ter feito melhor. O que é que acha? Sim, poderia ter feito melhor. A bola foi muito rápida, mas naquele momento, porque nós enquanto guarda-redes temos sempre a noção que teremos, quando não conseguimos agarrar a bola, colocá-la para a lateral. Mas aqui nós também jogamos com outro fator, é que o principal é não deixarmos a bola entrar na baliza. E esta dualidade, e esta questão que por vezes nos pode levar a cometer alguns erros. E ali, principalmente da forma como o primeiro é querer não sofrer golo e depois é que pensamos que para onde é que vamos lançar ou para onde é que vamos colocar a bola. E como a bola veio tão forte, o remate foi forte e o primeiro instinto foi defender. Assumo, foi defender. Mas depois quando vi para onde é que tinha enviado a bola, aí disse, já fiz a asneira. Miguel, já fiz a asneira, mas felizmente. Um abraço ao Miguel também, porque foi mais ou menos isso que nós dissemos, que não era uma bola fácil. Estou ilibado, não era fácil, exatamente. Não, nós é que estamos ilibados, porque nós dissemos que de facto o Vítor podia ter feito um pouco melhor e se o Vítor também acha... é porque o pouco melhor seria não ter defendido para ali, mas como nós queremos, mas como nós pensamos sempre em primeiro em defender, porque a bola é difícil, em defender não queremos saber para onde é que ela vai. Claro. Queremos é que ela não entre, não é? Agora foi um galo do caraças, foi a bola ter ido parar aos pés lá do rapaz, não é? Acabou por não ser preciso, felizmente. Sim, os meus colegas depois ajudaram. Ajudavam-se todos uns aos outros e isso é também algo que fui reparando. Na minha opinião, aquele Futebol Clube do Porto tinha ali coisas muito interessantes, mas do ponto de vista técnico-tático era muito forte, mas não era uma ideologia muito diferente, por exemplo, daquilo que se vê hoje, ou seja, talvez para a altura estivesse mais evoluída, mas para mim aquilo que fazia mais diferença ainda era o vosso controle psicológico e emocional, que pareciam sempre estar a jogar um jogo que já não contava para nada. Vocês estavam sempre ali super tranquilos, super serenos, mesmo em campos difíceis, como na fase de grupos estiveram logo o Marselha, Belgrado, ambientes muito complicados. Sim. Em Manchester estiveram contra uma grande equipa a perder 2 vezes em casa e depois fora, e mantiveram sempre ali uma estabilidade. E o Vítor era também um dos capitães. Como é que isso trabalhava? Como é que essa tranquilidade
trabalhava? Pá, isso era incrível, porque nós tínhamos uma força mental realmente extraordinária. Isso era, portanto, tinha a ver também com a estabilidade do clube, com o próprio treinador e depois com a onda de vitórias. Ou seja, nós entramos ali numa dinâmica de vitória que era incrível. Havia momentos que nós já, e peço desculpa que pode parecer aqui alguma arrogância ou o que quer que seja, nós quando íamos no autocarro já começávamos, já falávamos e já comentávamos por quanto é que íamos ganhar. Porque isto já estava intrínseco, naquela equipa nós nem nos dávamos conta, as coisas saíam com uma naturalidade incrível. Nós saímos o Manchester United no sorteio, o Mourinho começou a bater palmas, nós começamos de repente todos a bater palmas, finalmente vamos ter alguém para pôr em prática tudo aquilo que nós sabemos, toda a nossa qualidade, vamos ter alguém à nossa altura, ou seja, para vocês verem a dinâmica, para vocês verem o nível de confiança que aquela equipa tinha. E depois quando íamos para os jogos, aquilo sentia-se, respirava-se, não, é algo que explicar é difícil, mas nós sentíamos isso, íamos para dentro do campo, não havia contrariedades, não havia jogadores, não havia momentos em que estávamos com menos um que nos criasse qualquer problema, nós não permitíamos. Nós ganhámos jogos com 10 jogadores contra equipas grandes, não é? Ou seja, havia ali já uma dinâmica que só poderia levar a este final e que naturalmente a culpa principal acaba por ser o treinador, que tinha uma ambição tremenda, passava mesmo essa mensagem e ele próprio dizia e falava assim, nós hoje vamos ganhar, acreditem. E depois quando fomos a Manchester, quando chega, a primeira vez que nos chega a equipa de Manchester United e é fixada, e ele diz, olha, vejam aqui, e jogou um jogador que já não me lembro quem era, o Sir Alex Ferguson, que forçou o meio campo, pôs um jogador mais no meio campo, já não me lembro o nome, que era um jogador africano, penso eu. O Jumba Jumba. Exatamente, e jogou com esse jogador que raramente jogava, exatamente por isso, pelo respeito, e ele pegou naquilo, o Mourinho disse, está a ver, o respeito que esta gente nos tem. Olha cá, mais um jogador aqui no meio campo para equilibrar, ou para ter mais um jogador do que nós no meio campo. Nós jogámos sempre no mesmo sistema, não tínhamos problema nenhum, naturalmente temos sistema, mas depois com algumas nuances, naturalmente jogávamos 4-3-3 no campeonato e 4-4-2 em losango na Liga dos Campeões. Portanto, nós já sabíamos todos o que é que tínhamos de fazer. E, como jogávamos com 4-4-2, 4 gajos no meio, 4 jogadores no meio campo, desculpa, o Sir Alex, que às vezes temos aquela linguagem do balneário, o Alex Ferguson pôs também um jogador a mais para equilibrar. Isto demonstra realmente, e precisava de ganhar o jogo, precisava de marcar golos, precisava de ganhar. Isso aí foi logo aproveitado pelo José Mourinho Tavares. Estão todos cheios de medo, já ia dizer outra palavra, estão todos cheios de medo. Não tenho medo, estão a ver? Não, aqui, medo aqui. Eles estão cheios de medo, meter aqui este jogador, este Jemba, o que era isto, que nunca jogou, vai jogar hoje. Quando é que o Vítor começou a sentir, porque imagino que apesar dessa confiança, não logo na fase de grupos, quando é que começou a sentir, espera lá que nós podemos ganhar esta Liga dos Campeões? Quando saímos de Lyon, eu penso que saímos de Lyon e o Real Madrid tinha sido eliminado, Lyon dos quartos de final, nós ganhamos em casa ao Lyon, 2-0, e depois perdemos 3-2 em Lyon, mas já não contava, não tínhamos o jogo controlado e já não contava para outra bola, e quando saímos desse jogo, chegamos ao balneário e este vai ser nosso, e porquê? Porque o Real Madrid tinha sido eliminado, penso eu, pelo Chelsea, e o Deportivo da Corunha tinha feito uma recuperação épica contra o AC Milan, ou seja, as meias finais estávamos nós, Deportivo da Corunha, Chelsea e Mónaco, e nós sempre vamos ganhar este campeonato, nós vamos ganhar quando saímos desse jogo, vamos ganhar esta Liga dos Campeões, esta Liga dos Campeões é nossa, de certeza absoluta. Falou e foi a partir dali que nós... Falou dele no início, e eu também já tinha ideia que era um jogador muito talentoso, mas mesmo assim agora hoje gravei o jogo com o Manchester United, como lhe disse, e fiquei quase boquiaberto. Foi com o Carlos Alberto. E queria lhe perguntar porque é que acha que ele não foi aquele tudo que naquele jogo parecia que podia ser. Esse miúdo chegou-nos muito jovem, ou seja, eu era quase que tinha idade para ser pai dele, é mesmo, e chegou muito jovem e naturalmente com algumas lacunas naquilo que era a vertente social, e nós tentamos ajudá-lo de alguma forma, mas havia ali algumas lacunas de base, não é?
que nós mesmo assim tentamos ajudá-lo. Era um miúdo com um talento incrível, incrível mesmo, ajudou-nos e de que maneira, exatamente pela sua irreverência, e não me lembro do balneário, nós queremos estar concentrados, podíamos ter uma final da Liga dos Campeões, e sai o miúdo a dançar, e a dizer a toda a gente, baliza, olha como é que eu vou festejar o meu golo hoje, e começa a festejar exatamente como foi o golo, e nós começamos a rir à gargalhada, isso só mesmo pela juventude, pela irreverência deste miúdo, é que isto é possível, não é? Todos ali concentrados, já naquela fase já final, para entrar para o aquecimento, e sai o miúdo, sai dali com uma brincadeira, pega num casaco de fato de treino e começa ali a dançar, com o casaco às costas, a festejar um golo que iria marcar, que ele disse que ia marcar no jogo e que acaba por conseguir marcar, não é? Ou seja, também essa irreverência, que também é importante, e depois a qualidade, o miúdo tinha uma qualidade, depois são as tais bases, ou seja, tinha a ver mais com a consistência dele de base, que ali teve, depois de termos sido campeões da Europa no ano seguinte, teve ali alguns problemas que levou depois a que fosse de uma forma prematura embora ou dispensado para o Brasil. Para finalizar, perguntar-lhe qual foi a defesa, ou não necessariamente defesa, qual a ação mais importante que fez nessa Liga dos Campeões? As defesas são várias, agora dizer uma só é difícil. Agora, se calhar aquela que se calhar não se tendo uma defesa daquelas de encher o olho, não sendo um momento daquelas que as pessoas, que é isto, como é que ele fez uma defesa destas, porque na carreira no guarda-redes há muitas situações dessas, é precisamente aquele lance que eu te falei no início do jogo contra o Mónaco, em que estava 0-0, em que o Juli se isola e eu consigo controlar a profundidade, consigo chegar quase ao mesmo tempo que ele, consigo tirar-lhe a bola dos pés e ainda por cima depois ele acaba por me tocar na perna e esse toque que ele me dá na perna provoca-lhe uma lesão muscular. Portanto, e que o obriga a sair do jogo, se calhar o melhor jogador do Mónaco naquele momento. Vítor, muito obrigado pela praticamente hora que estivemos aqui a falar, aqui com uma quebra pelo meio, mas também faz parte destas contingências em que estamos inseridos. Certamente, apesar disso, muito bom para mim e para quem nos vai ouvir depois e ver no 11 Médios. Portanto, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade, por ter partilhado connosco as suas histórias relativamente, sobretudo, à Liga dos Campeões. A quem nos vê, já sabem, há também artigo com o Maniche, entrevista com o Maniche, artigo com o Jorge Costa, entrevista com o Jorge Costa e uma análise tática a este Futebol Clube do Porto de 2003-2004 feita por mim. Mais uma vez, muito obrigado ao Vítor e um abraço aí para casa para todos aqueles que nos veem. Boa tarde. Ok, eu que agradeço. Forte abraço também para ti.